Escrita pela atriz Malu Gali, a peça Marta, Rosa, João conta a história de Rosa, uma mulher que descobre numa consulta com uma taróloga que está grávida e parte em busca da mãe que a abandonou na infância. O espetáculo é como um jogo e tem uma estrutura curiosa que funciona a partir das cartas de tarô. Veja aí. A força. A torre. Pendurado. Cada uma das 22 cartas do tarô está relacionada a uma cena da peça. Toda noite, 14 cartas são tiradas na primeira cena e, a partir daí, a sequência da história é determinada. No total, são mais de 1 trilhão de possibilidades para essa história se desenrolar nessa peça-jogo, né, Malu? Isso, a gente realmente faz uma peça por dia e no dia seguinte é outra peça completamente diferente. Claro que a história que é contada, que é a história de uma mãe, de uma filha que mal se conhecem, que vão se reaproximar, essa história ela é mantida. É como se fosse o esqueleto dessa história, ele está presente independente da configuração da peça, daquele dia na sessão. Mas como que essa história vai ser contada, quais cenas, qual é o clima da peça, isso vai mudar bastante de um dia para o outro. Tem uma coisa que acontece na ficção e na realidade ao mesmo tempo. Eu acho isso bem interessante. E para a gente também, para os atores também, porque a gente não sabe a peça que a gente vai fazer. Então aquilo também está sendo decidido ali. Tinha uma loja de presentes na rua de trás, né? Eu namorava umas bugigangas que vendiam lá. Umas besteirinhas, mas eram tão bonitinhas que um dia eu não aguentei e meti na bolsa. A Malu Gali tem quase 30 anos de carreira, fez vários trabalhos para o cinema, para o teatro, para novelas, na televisão, mas essa é o primeiro texto que ela escreve para o teatro. De onde surgiu essa ideia, Malu? Essa prática de sentar em frente ao computador na minha casa e escrever um texto para que ele depois seja montado é uma experiência absolutamente nova. Então, quando eu inventei esse jogo, isso foi uma coisa muito intuitiva, assim, eu inventei que nessa primeira cena ia ter um jogo de tarô e as cenas iam estar associadas a esse jogo ia funcionar como um dispositivo para um texto-jogo, para um texto que também ia ser móvel, que também... Isso parece que destampou uma coisa em mim e aí começou a fluir muito, muito bem, assim, a escrita e as ideias começaram a surgir. Malu encarou o desafio de escrever a peça de uma forma que as partes pudessem ser encaixadas em qualquer ordem. Que é pura sorte, ou então é muita fé. Então elas tinham que funcionar como células autônomas que poderiam acontecer antes ou depois de qualquer cena e aquela história ia ter que ser contada. Então, por exemplo, eu não poderia ter começo, meio e fim, passado, presente e futuro. Eu não podia ter curva dramatúrgica, eu não podia ter revelação. Como que ia contar uma história sem esses artifícios de roteiro, né? Será que vai dar certo? Será que a vida vai ser generosa com você? Na história da filha que está grávida e vai em busca da mãe, aparece um personagem baseado em um arquétipo do louco, que é uma das cartas do tarô. Marquei com uma gororoba na geladeira 7h30, elas devem estar me esperando. Tchau, meninas! Eu interpreto o João, que é o passeador de cachorro da Marta, que tem livre acesso nessa casa. Ele entra, ele sai na hora que ele quer. E, de certa forma, a partir das ações dele na casa, ele acaba detonando, provocando, fazendo com que a Rosa e a Marta se reencontrem, se comuniquem verdadeiramente, se escutem. Kátia interpreta a cartomante e também outros personagens que podem aparecer ou não, conforme as cartas são dadas na mesa. A gente só descobre na hora, né? Na hora que a gente tira as cartas, que a Manu vai me dando as cartas, que a gente vai vendo a sequência do dia, é realmente uma grande surpresa. A gente precisa estar sempre muito atento e o jogo tem que acontecer. Como a gente joga muito bem, tem um contato muito bom, um jogo muito bom, então esse é o segredo do espetáculo. É esse jogo entre os quatro. É uma grande experiência por cada noite ser uma, assim, mesmo, porque a gente não sabe quais cartas vão sair. Então é uma experiência realmente única, assim. Pelo menos é a minha primeira experiência no teatro, então está sendo mais do que especial. Então tem uma certa mística. E isso é muito legal. Você não saber o que vai acontecer do ponto de vista da cena e também do jogo, do acontecimento, é muito bacana. Muito bacana. Exige a prontidão 100%. Se teatro é prontidão, nesse jogo, nessa peça, é 200%.